Será que o filme Matilda tem alguns elementos aí pra gente refletir dentro da psicologia e na nossa própria vida? Vem conferir! Não tem como não conhecer o filme Matilda, né, gente? É aquele filme que passava na sessão da tarde, que tinha aquela icônica cena do bolo, né, muito engraçada, e todo mundo assistia, gostava, né? É de uma época, assim, para os nascidos dos anos 90, muito comum, né, de assistir e ter conhecido o filme. Para quem não sabe, o filme Matilda é baseado no livro do Roald Dahl, que foi, durante alguns anos, né, transformado no filme hoje, que também está com previsão de reboot para esse ano, que vai ser um musical Matilda, que traz também muitas cenas do livro e cenas do filme original para trazer essa atmosfera, essa ligação. Parece que vai ser bem legal também, gente. Pois bem, não tem como falar do filme Matilda sem elencar um ponto que eu acho que é o primeiro que a gente pode discutir, que é o fator infância. O filme Matilda, ele é tido como um filme de comédia, mas ele traz muitos elementos que transitam entre o drama, né? Entre algumas questões da nossa vida que não são tão simples ou tão cômicas assim. Quando a gente vai pensar na história, né, no enredo, no início do filme, a Matilda ela não foi uma filha desejada, né? Aparentemente, né, a família não tinha vontade de ter outra filha ou de ter uma filha. E aí ela passa, né? Ela cresce com uma certa negligência nessa infância. Ela não é tratada igual o irmão, né? Ela é deixada de lado muitas vezes. E ela tem um modo de ser muito diferente, né, dos seus pais. E ali a gente vê como isso atravessa a realidade de muitas pessoas, né? De muitos de nós, talvez, que estão aqui assistindo. Porque quando a gente vivencia uma infância difícil, né, em que a gente não tem muita atenção, muito respeito ou afeto, a gente sabe que muitas lembranças e muitas marcas ficam, né, no decorrer da nossa vida, do desenvolvimento da gente. Então, quando o filme Matilda aborda essa fase da vida tão importante, a gente pode refletir como é difícil ser criança também, né? Como é difícil ser diferente, né? Como é difícil ter aptidões que não são reconhecidas. E ali, o filme ele traz uma atmosfera muito legal nesse âmbito, porque a infância, gente, ela é espaço, ela é lugar, ela é fase muito crucial na nossa vida. E eu acho que o filme ele tem essa conotação, né? Ele não aborda só o lado cômico, mas ele aborda também esse lado que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar, né? Então, assim, por ser um filme, além de ser um filme que aborda a infância, é um filme da nossa infância, né? Entendendo que a maioria das pessoas que estão aqui, né, já são jovens, pode ter adolescentes, mas é um filme dos anos 90. Então não tem como a gente não pensar e refletir, principalmente com esse olhar hoje, né, com viés mais psicológico da situação. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é sobre escola, né? A fase escolar sempre é difícil, se a gente for pensar na adaptação. A adaptação, ela exige da gente um manejo diferente, né? Ela exige um processo ali que às vezes pode gerar estresse. No filme, né, aborda muito a Matilda com esse desejo de ir para a escola. Ela tinha muita vontade de aprender, de ter colegas, e ali ela se depara com o real, né? Que o real não era aquilo que ela idealizava, não era aquilo que ela sonhava, mas ainda assim ela tinha esse desejo, né, pelo ensino, pelo estudo. Embora nem todo mundo, né, compartilhe esse sentimento, né? Muita gente às vezes não gosta. Mas é ali na escola que a gente estabelece outras relações para além das familiares. E quando a gente pensa no filme, ela não tinha muitas relações familiares saudáveis, né? E aí a gente pode pensar como que a escola às vezes é um refúgio também para isso, né? A escola às vezes é um espaço em que a pessoa, a criança, né, ela é reconhecida, ela traça os seus vínculos, ela constrói novos lugares, né? Ela tem uma identificação às vezes com o professor, com a professora, o que fica muito demarcado no filme também. Isso eu acho que enriquece essa experiência, por pensar que a infância, e principalmente ligada a essa parte da fase escolar, ela traz pra gente esse repertório, né, de envolver, de compreender como isso se dá na nossa vida, né? Como a gente pode entender as vicissitudes disso.
tá bom? Acho que esse seria o segundo ponto pra gente conversar. Um terceiro ponto que está intimamente ligado aos outros que eu já elenquei é a questão de acreditar em si mesmo. Se a gente for pensar no filme, a Matilda, ela sempre teve uma aptidão, né? Ela tinha, vamos dizer, ela era superdotada. E ali, mesmo tendo isso, não quer dizer que a vida é mais fácil. E quando a gente vai pensar no filme, a partir do momento que ela tem esse contato com a fase escolar, mesmo se deparando com a diretora daquele jeito, né? Ela se depara também com a professora, que acolhe, que enxerga, né, a sua potencialidade, enxerga o que ela tem de bom. E ali ela já vai desenvolvendo esse afeto com ela mesma, entendendo que ela tem possibilidades, que ela tem capacidade, né? E isso é muito interessante, gente, porque as crianças, elas têm essa necessidade, né, de serem vistas, né, de serem compreendidas. E não adianta a criança já ter uma certa inteligência acima da média se ela não tem um repertório saudável, né, em casa, né, um contexto favorável e nem mesmo na escola. Então eu acho que o filme também ele pode fomentar esse olhar, né, da gente sempre acreditar na gente, da gente sempre entender que a gente pode ser muito mais do que a gente está apresentando, né? E eu nem estou querendo florear, romantizar demais a vida, mas entender que a gente não está restrito, né? A gente não está determinado. Então a gente sempre pode fazer algo diferente do que a gente é, né? Se mostrar de forma diferente. E a gente tem que começar acreditando, né, nessa mudança, acreditando nesse percurso e compreendendo essas fases que a gente vem passando. E aí eu acho que também seria um ponto muito interessante, que a partir do momento que ela compreende isso, ela também vai desenvolvendo os poderes, né? Ela vai usando aquilo que é ruim, né, o que é sofrido para ela, como um combustível para ela conseguir seguir em frente. É um filme que remete à nossa infância, gente, mas eu acho que tem muita riqueza nesse ponto também, tá bom? Então vamos lá, né? Terceiro ponto. Agora vamos falar do quarto, que é um ponto também muito importante que o filme apresenta. O quarto ponto, gente, que eu acho que está ligado a todos os outros que eu citei até agora, eu acho que tem a ver com a coragem, né? O filme mostra muito a Matilda no processo escolar, né? Até durante o seu desenvolvimento na infância, na busca de conhecimento, estabelecendo relações saudáveis com a professora, com algumas colegas. Ela conseguiu se desenvolver ainda mais nessa busca que ela tinha, né, de crescer, de ser realizada, mesmo com tão pouca idade, né? Então ali no filme, embora haja uma dramatização, né, gente, dos efeitos lá da diretora com a professora, isso aparece muito, né, na questão do desenvolvimento dela, até de estimular a professora a vencer, né, os seus medos, vencer algumas questões que estavam adormecidas nela. Então olha como é interessante pensar no termo coragem. A partir da coragem da própria Matilda, a professora também aprendeu a enfrentar algumas questões que ela deixou para trás, que ela não conseguia ter recursos para lidar, né? Que foi a questão da tia, né? Que é a diretora da escola. E aí a gente vê assim o quanto que é difícil esse progresso, né? Esse processo assim, de enfrentamento, independente da idade que a gente tenha. Então, Matilda é sempre um filme que remete a essa infância, seus atravessamentos, suas dificuldades, o seu processo de coragem, o que reflete... O que reflete também na nossa vida adulta, né? Que ainda tem muita coisa que a gente ainda não lida, que às vezes a gente não teve a coragem para enfrentar. Então, já é o nosso quarto elemento para a gente refletir. E o quinto elemento, e o quinto ponto, gente, que a gente pode elencar, eu acho que amarra todos os outros pontos que a gente conversou aqui, que tem a ver com toda a dinâmica do filme também, na própria experiência da protagonista, né, Matilda, que é a superação. É a partir do momento que ela nasce, né, sendo negligenciada, né, sendo maltratada pela família, uma família que não compreende bem, que não é uma família saudável, né, ela começa a perceber que ela tem essa diferença. E ali ela já vai buscando esse crescimento, né, através das leituras, quando ela vai pequena para a biblioteca, do desejo de ir para a escola. E mesmo na escola, né, atravessando as relações ali, estabelecendo os vínculos, ela também vai desenvolvendo essa coragem, que é o que a gente citou,
ela vai lidando com a professora, até o final, né, do filme, que é a partir de todo o processo que ela vivenciou, da descoberta dos seus poderes, das suas potencialidades. Ali ela descobre que ela pode ser feliz, né? E com a ajuda da professora, né, com essa motivação, ela supera tudo aquilo que ela venceu, ela é adotada, né, por alguém que gosta dela, por alguém que acredita nela. E isso traz, assim, uma beleza pro filme, né, gente, se a gente for pensar. Eu acho que pode parecer um filme simples, um filme engraçado, mas ele tem essa atmosfera muito interessante. Eu acho que até quando você vai percebendo o decorrer do filme, a introdução do filme, a gente vê como é bonita a história, como é legal pensar, né, que esse filme ele tem esse viés muito interessante. Então é isso, gente. Obrigado. Pretendo continuar, né, fazendo os vídeos aqui com mais constância. Mas já agradeço vocês pela participação aí. Podem comentar sugestões de filmes também. Pretendo de vez em quando já trazer um review, assim, trazer um pouquinho mais de reflexões sobre filmes, tá bem? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Até mais.